Olá, alunos do nono ano. Estou aqui para vos mostrar aquela animação relacionada com o movimento. Chama-se The Moving Man e encontra-se no site do petcolorado.edu. Basta fazer uma pesquisa e escrever The Moving Man e encontram esta aplicação. É só carregá-la e encontram a posição, a velocidade e a aceleração de um homem que se pode movimentar, e quero que depois experimentem e façam as simulações possíveis. Ele pode se movimentar segundo menos x e pode se movimentar segundo x, não é? E, portanto, o valor da posição vai variando e dos 6, 8 até os 10 metros, não é? Podemos também tirar estes muros e ele pode continuar sempre em frente com o movimento sem limite. Neste segundo separador encontramos os gráficos da posição, da velocidade e também podemos incluir o gráfico da aceleração clicando aqui no sinal mais. Podemos tirar um gráfico e ver só o da posição, acrescentar o segundo gráfico da velocidade ou então acrescentar o terceiro gráfico da aceleração. Vamos apenas deixar neste momento agora o gráfico da posição e o gráfico da velocidade em relação ao tempo. E vamos então colocar este senhor a movimentar-se com uma velocidade, por exemplo, de 5 metros por segundo. Então, clicamos aqui no play. Então, vemos o movimento do homem, 5 metros por segundo. Fazemos pausa, vamos verificar o gráfico e que, ao mesmo tempo que temos o movimento. Aqui podemos agora colocar 5 metros por segundo, então fazer play. Então, vemos o gráfico da posição, tempo, uma linha, uma reta com um declive, e após ele parar, vemos que a linha fica horizontal. Podemos deixar o tempo continuar e vemos a linha continuar horizontal. Neste caso, ele está parado na posição 10, mas a linha continua a registar a posição em relação ao tempo, ou seja, à medida que o tempo passa, a posição é igual a 10. Em relação à velocidade, nós vimos que a velocidade do corpo foi de 5 metros por segundo, porque foi o valor que eu inseri, 5 metros por segundo, uma velocidade constante, durante o movimento uniforme. A partir do momento que ele parou na posição 10, a posição continua a ser 10, o que acontece à velocidade? A velocidade passa a ser 0 e temos o registro da velocidade ao longo do tempo, cá está. Ele está parado, velocidade 0, portanto está em repouso. Então dá para perceber muito bem aqui a diferença entre o gráfico posição-tempo e o gráfico velocidade-tempo. Se clicarmos aqui nesta tecla Reset All, voltamos a ter os valores a 0, está bem? E todos os valores que nós quisermos. Agora podemos inserir um valor de aceleração também, não é? Mas seria bom termos aqui o senhor a aparecer na imagem. E para isso fazemos Reset All Dados. Então agora vamos colocar um valor de aceleração. Por exemplo, o valor de 2 metros por segundo ao quadrado. Neste momento ele está parado, a posição é 0, mas vamos ver o que acontece ao corpo. À medida que o tempo passa, dá para perceber uma variação da velocidade. Portanto, viram que a aceleração está aqui 2, enquanto que encontramos uma velocidade de 8 metros por segundo, ou seja, o que significa que em cada segundo que passou, a velocidade aumentou 2 metros por segundo. Se virmos o gráfico respectivo, vou inserir o valor, vou tirar o gráfico da posição para ser mais fácil de observar a diferença entre a velocidade e a aceleração. Então, vou colocar uma aceleração de 2 metros por segundo e vamos ver o movimento do senhor, do homem. Vemos que a velocidade aumenta de forma uniforme ao longo do tempo,
Mas o que acontece é que a aceleração tem um valor fixo de 2 metros por segundo quadrado. Reparem, não é 2, dava para ver melhor se nós aumentarmos o gráfico. Então, o valor da aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, significa que em cada segundo que passa, o valor da velocidade aumenta 2 metros por segundo. Reparem aqui no valor da velocidade já vai em 8,6 metros por segundo. E, portanto, à medida que o tempo passa, em cada segundo que passa, a velocidade aumenta 2 metros por segundo. É esse o significado de aceleração. Também temos aqui um outro aspecto que podem observar, que tem a ver com os vetores velocidade e os vetores velocidade e aceleração. E podemos colocar aqui uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e observar o vetor, cá está, este é o vetor aceleração, é um vetor constante, enquanto que agora observam um vetor velocidade da parte de trás que está a aumentar. Eu agora parei. Portanto, a velocidade, o vetor velocidade aumenta, porque a velocidade aumenta, enquanto que o vetor aceleração continua constante, porque tem uma aceleração constante. Portanto, neste caso, temos uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, significa que 2 metros por segundo ao quadrado, significa que em cada segundo que passa a velocidade aumenta 2 metros por segundo, e o vetor aceleração é constante, mas o vetor velocidade vai aumentando ao longo do tempo, não é? Vai aumentando ao longo do tempo, porque o vetor velocidade aumenta, a velocidade aumenta ao longo do tempo. Então temos aqui os três gráficos comparados, posição-tempo. Vemos que não se trata de uma linha, mas de uma curva, porque nos primeiros instantes do movimento a velocidade é menor, depois a velocidade vai aumentando. Ao longo do tempo, então, a velocidade vai aumentando, 2 metros por segundo em cada segundo, significa que a aceleração é constante. Portanto, trata-se de um movimento uniformemente acelerado. Em cada segundo que passa, aumenta a mesma quantidade. Portanto, tentem trabalhar com esta aplicação, brincar com ela, ver o movimento, ver a diferença entre a posição, a velocidade e a aceleração, e penso que vão ficar a compreender bastante bem estes três conceitos e os gráficos associados. Bom trabalho!